Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à apresentação do plano de aprendizado aos nossos alunos e alunas aqui na G Consult. Vamos primeiramente falar a respeito da categorização. Nós temos crianças de 6 a 7 anos, crianças de 7 a 10 anos e de 11 a 16 anos, onde se enquadram os pré-adolescentes e os adolescentes. Então, o que nós propomos no primeiro semestre para a categoria 6 a 7 anos são montagens estáticas com uso de material reciclável com a temática conquistas espaciais, projetos robóticos com uso de cartolina, EVA e isopor, projeto robô com LED e push button, projeto base lunar com LED e push button, projeto carro elétrico com acionamento de motor, LED e buzzer, treinamento com interfaces de desenho e montagens de projetos Modelix com carrinhos de corrida, triciclo e robô movido a energia solar. Já para a categoria de 7 a 10 anos, nós apresentaremos os principais componentes eletrônicos em um total de 15. Faremos montagens eletrônicas através de simulação. Programaremos em blocos, movimentando os sprites ou os personagens dentro do cenário. E iniciaremos com as crianças a construção de games, fazendo uso de linguagem de programação em blocos. E então, executaremos montagens eletrônicas programáveis, fazendo uso de LED, buzzer e motor DC. E finalizaremos o primeiro semestre com alguns testes matemáticos para preparar a criança para as operações aritméticas usadas em linguagem de programação. Para a categoria de 11 a 16 anos, teremos a apresentação de conceitos sobre eletricidade eletrônica, portanto, apresentamos uma abordagem mais teórica. Os adolescentes e pré-adolescentes farão uso também de simuladores eletrônicos e elétricos e iniciarão montagens analógicas com LEDs, motores e buzzers. Farão testes de medição de corrente contínua e corrente alternada, o que justifica o treinamento na matemática. Farão execução de projetos com LEDs, sensores, módulos e motores, com o uso da placa controladora Arduino. Terminando o primeiro semestre, para a categoria de 6 a 7 anos, no segundo semestre, teremos experiências científicas com eletromagnetismo, modelagem digital com o uso da ferramenta Tinkercad e SolidWorks, programação em blocos para manipulação de personagens, aulas de microscopia para melhor visualização dos componentes eletrônicos, principalmente a tecnologia SMD, que são fixação de componentes eletrônicos através da robotização, introdução e produção de e-books, onde iremos aproveitar todos os desenhos feitos no primeiro semestre para criarmos um e-book com roteirização e fixação das imagens criadas pelos alunos. Finalizaremos, portanto, um e-book com 20 páginas e no final do semestre a criança se envolverá com projetos Lego digital com mais de 2.000 peças. Para a categoria de 7 a 10 anos, farão uso da linguagem OpenSCAD para a criação de objetos tridimensionais, para a criação de cidades, para a criação de ferramentas, peças, onde faremos também a criação de projetos eletrônicos com o uso da linguagem C++, para manipulação de sensores, módulos e motores, inclusive servomotores e motores de passo. Serão 10 projetos eletrônicos programados com o uso da placa Arduino e iniciaremos também a manipulação desses componentes fazendo uso da linguagem Python e JavaScript, além do uso da placa Microbit. Para a categoria de 11 a 16 anos, eles terão a introdução à linguagem OpenSCAD para a criação de modelagem tridimensional de peças e partes, desenho técnico de peças e partes robóticas,
farão uso da linguagem de programação C++ para a manipulação de servomotores e terão também o equivalente a 10 projetos com uso da placa Arduino. Para o terceiro semestre, a categoria 6 a 7 anos fará a introdução à placa Microbit, continuarão a programar em blocos interagindo com a placa, farão a interação da placa com o aluno através dos push buttons, movimentação de sprites, manipulação de componentes eletrônicos e projetos eletrônicos fazendo uso da placa Microbit e já passarão a usar as linguagens Python e JavaScript, além da linguagem em blocos. Para a categoria 7 a 10 anos, estes alunos executarão projetos eletrônicos programáveis para manipularem sensores, motores, módulos e LEDs. Terão aula de desenho compartilhado com o professor, movimentação de objetos tridimensionais, introdução ao desenho e à animação digital, criação de objetos tridimensionais animados, criação de games bidimensionais em linguagem Python e introdução à linguagem HTML e CSS para montagem de sites. Para a categoria de 11 a 16 anos, estes terão a linguagem OpenSCAD para a criação de projetos animados, uso das bibliotecas Tkinter e Music na linguagem Python, criação de tabelas e interação com o usuário, introdução à linguagem HTML e CSS, montagem de site, introdução ao Pygame, onde criarão games bidimensionais e tridimensionais. Já para o quarto e último semestre, a categoria de 6 a 7 anos fará modelagem digital, criarão personagens tridimensionais na plataforma ou interface SolidWorks e Tinkercad, terão aulas de percepção musical, linguagem de programação Ruby para a construção de músicas, e aí finalizamos o projeto DJ Mirim. Farão montagem de circuitos analógicos com LED, buzzer e motor programáveis e já estarão, portanto, alfabetizados em condições de programarem, além de bloco, também em linguagem C++. Para a categoria de 7 a 10 anos, esses alunos terão aulas